nosso assunto agora é saúde pública. A vacina contra o HPV, que é a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo, está aprovada já em 119 países, inclusive aqui no Brasil. Só que ela está aprovada apenas para mulheres até 26 anos e só é dada, por enquanto, em clínicas particulares. Um encontro de especialistas na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no estado do Rio, discutiu formas de melhorar o acesso da população como um todo às informações sobre o HPV. Essa doença mata muitas mulheres no mundo inteiro e pode atingir também os homens. Até 70% das pessoas já foi ou será infectada pelo vírus HPV no decorrer da vida. Muitas vezes ele vem e vai e o paciente nem percebe, mas pode também ser mortal, principalmente para as mulheres. A cada 2 minutos morre no mundo uma mulher vítima do câncer no colo do útero. No Brasil são esperados este ano 20 mil novos casos com 8 mil mortes. O exame do Papa Nicolau é uma arma importante para reverter este número, mas apesar de ser oferecido de graça nos postos de saúde, muitas mulheres não fazem. Atualmente, só 15% delas fazem o preventivo anualmente. Nós temos muitas mulheres que morrem de câncer do colo de útero porque talvez não exista, entendeu, nos meios de comunicação, essa coisa de estar falando sobre isso mais abertamente, sem preconceitos, entendeu? E de uma maneira que chegue até a população fácil, uma maneira popular de chegar até a população. Os especialistas dizem que o primeiro passo mesmo é a prevenção. Hoje nós sabemos que mais de 70% das vezes a camisinha protege não só contra o HPV, mas também contra o HIV, contra a sífilis. Outra maneira muito importante é a vacinação profilática, por exemplo. Ou seja, você toma um produto, no caso, partículas semelhantes a vírus, e desenvolve anticorpos, desenvolve mecanismos de defesa que, quando a pessoa entra em contato com o vírus, então já tem um mecanismo pronto para se defender. A vacina ainda é cara e não está disponível no sistema público de saúde, mas em alguns países até os homens já estão sendo vacinados. O que muitas pessoas não sabem é que o HPV causa também câncer nos homens, que pode levar até a amputação do órgão sexual. A pedagoga Úrsula se curou do vírus há 3 anos e hoje quer ajudar outras pessoas a se prevenir. Eu vou montar um posto de prevenção. Eu vou distribuir camisinhas gratuitas e lá a gente vai estar trabalhando não só o HPV, mas a AIDS, DST em geral, né? E instruindo a juventude de um modo geral, né, sobre as DSTs. DST, só para lembrar, é doença sexualmente transmissível. Bom, vou conversar aqui no estúdio então com o médico Nelson Vespa Júnior, que é coordenador de pesquisas sobre vacinas contra o HPV. Boa tarde, doutor Nelson. Obrigado por ter aceito o convite da gente de vir aqui esclarecer as pessoas a respeito dessa doença. A gente viu aí, se essa é uma doença, esse estudo é uma doença tão comum, tão séria, tão importante, uma questão de saúde pública, por que a gente ainda não tem vacina na rede pública para a população? Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Liliane. A questão da vacina hoje no setor público está sendo discutida. Já existem projetos de leis aprovados, mas a questão principal é, hoje nós temos X de dinheiro e X de prioridades. Então, vamos dar um exemplo. Se hoje a vacina de HPV fosse a candidata para entrar no governo e de repente chegasse uma vacina da dengue, com certeza a vacina da dengue entraria primeiro. É uma questão de necessidade e do momento, mas isso está sendo discutido a nível tanto municipal, estadual, como também federal. Essa vacina não tem jeito, ela vai chegar como outras vacinas. O Brasil hoje tem um dos melhores calendários vacinais do mundo. Por enquanto, se uma pessoa quiser se vacinar, ela vai ter que pagar quanto? Essa questão de preço é um pouco difícil, porque cada estado tem a sua tributação. Eu acredito que não deve ser tão diferente de outros locais, entre R$1.000 a R$1.200 as 3 doses. Agora, essa é uma vacina eficaz? Ela protege verdadeiramente a mulher? Essa vacina ela foi desenhada para os 4 principais tipos de vírus. Quando nós falamos em HPV, nós damos nomes para esse vírus. Normalmente o 6, o 11, o 16 e o 18. O 6 e o 11 ele representa 90% de todas as lesões verrucosas. E a vacina teve uma eficácia para essas alterações de 99%.
O 16 e 18 representa 70% de todas aquelas mulheres que tiveram câncer de colo de útero. E a eficácia para ela foi desde 96, 98 a 99%. Então, quer dizer, é uma vacina altamente eficaz naquilo que ela se propôs, que são a prevenção tanto das lesões genitais externas, as lesões verrucosas, o câncer de colo, que é o ponto principal, mas também não podemos esquecer a vagina e também a região vulvar, a região externa. Agora, já que a gente está falando de uma vacina cara, que não é disponível e acessível a todo mundo, vamos falar de uma coisa que seria muito mais fácil, que seria informação sobre a doença. O que a gente pode fazer para que as mulheres, de uma maneira geral, os homens também, mas as mulheres principalmente, tenham mais informação e com isso se protejam? Eu acredito que hoje a vacina, e o vírus também, já está um pouco mais conhecido, graças ao advento dessa tecnologia. Mas hoje nós estamos trabalhando como um trabalho formiguinha. Cada pessoa tem a sua responsabilidade em replicar que hoje existe um vírus que pode causar todas essas alterações que eu comentei, mas ele pode ser uma doença imunoprevenível. Também não podemos criar uma falsa impressão que está resolvido o problema do câncer de colo de útero. Não, essa vacina são para os 4 principais tipos e ela teve uma alta proteção, uma alta eficácia. Agora, só para a gente entender então, antes da gente encerrar, fazer o Papa Nicolau, que é aquele exame que as mulheres têm que fazer de ano em ano, não é isso? Isso. Isso é fundamental. É fundamental. A vacina ela não veio para substituir o Papa, pelo contrário. E não é comum, né, doutor? Vamos esclarecer. São muito poucas as mulheres que fazem. Isso é uma realidade, né? Hoje a gente tem aproximadamente 40 milhões de mulheres e apenas 15% fazem o Papa Nicolau. Então, quer dizer, e a grande dificuldade é que dos 15% sempre são as mesmas. Então, a gente deixa de atingir todas essas mulheres que nós gostaríamos. Hoje, para você chegar para se fazer um exame, é porta aberta. E aí é na rede pública de graça. Você chega, fala, quero fazer o Papa, por favor, você não precisa marcar consulta. E mesmo assim, existem as dificuldades para se fazer. A vacina ela não veio para substituir o Papa, pelo contrário, ela veio somar, ela veio agregar. Se eu tiver uma alta cobertura de vacinas e uma alta cobertura, né, do Papa Nicolau, eu vou cada vez mais aumentar mais a minha eficácia, a minha efetividade na população, porque eu vou ter menos vírus circulando, menos pessoas contaminando. E aí sim será o futuro, né, de você ter uma alta cobertura e com uma grande eficácia em toda a população. Muito obrigada, então, Dr. Nelson Vespa Júnior, pelas suas explicações. Fica aí, então, um alerta. Um exame simples, gratuito, da rede pública, o Papa Nicolau, que deve e precisa ser feito anualmente pelas mulheres de todas as idades. Muito obrigada. Eu agradeço, boa noite.